Bom, pessoal, depois de falarmos um pouquinho sobre a finalidade do nosso projeto de ensino, vamos dar início ao nosso projeto e eu vou apresentar o primeiro conteúdo. Nesse primeiro conteúdo, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito, vou falar a ideia e ainda vou apresentar alguns exemplos para facilitar o entendimento de vocês. Bom, e o nosso primeiro conteúdo a ser explorado nesse vídeo é conjunto. E eu pergunto, o que é um conjunto? Um conjunto é estabelecido quando agrupamos elementos com as mesmas características, assim como vocês podem ver nessa imagem ao lado. Temos a imagem de um guarda-roupa, onde em seu interior temos algumas camisetas e essas camisetas elas possuem as mesmas características. Por isso, podemos dizer que nessa imagem temos um conjunto. Bom, e quando falamos em conjunto, temos também que eles possuem representações próprias e sempre utilizamos letras maiúsculas para dar nome a eles. Temos também a representação por meio de círculos, e essas representações através de círculo, ela é conhecida como diagrama de Venn. Bom, mas o que é esse diagrama de Venn? O diagrama de Venn, ele é um método que busca facilitar o entendimento, e ele também é bastante utilizado para a representação gráfica de um conjunto. Como vocês podem ver nessa imagem abaixo, a gente tem o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, e esses três conjuntos, eles estão sendo representados de forma gráfica, eles estão sendo representados através do diagrama de Venn. Bom, e para entender um pouquinho mais sobre conjunto, a gente precisa também compreender o modo como representamos e o modo como denotamos alguns elementos. Com isso, toda vez que formos nomear algum conjunto, devemos utilizar letras maiúsculas, e toda vez que formos nomear os elementos de um conjunto, devemos utilizar letras minúsculas. Como podemos ver no exemplo abaixo, a gente tem o conjunto C, aonde esse conjunto ele está sendo nomeado com a letra maiúscula, e todos os seus elementos, os elementos A, B, C e D, estão sendo representados através de letras minúsculas. Vamos ver um exemplo simples? Bom, nesse exemplo temos a imagem de uma prateleira. E esse exemplo pede para que a gente identifique a quantidade de calçados altos, e ele pede também para que a gente faça a representação desses calçados altos. Então, o primeiro passo é a gente identificar a quantidade de calçados altos, que nesse caso, a quantidade de calçados altos é igual a 4. Por isso a gente consegue fazer a representação. Então a gente vai fazer a representação, que a gente tem um conjunto que chamamos de A, e esse conjunto está sendo representado através de uma letra maiúscula, e dentro desse conjunto A, colocamos os quatro elementos encontrados, que é o total de calçados altos. Então a gente tem um conjunto A igual aos elementos 1, 2, 3 e 4. Bom, e se precisarmos fazer a representação gráfica do exemplo anterior? Se formos fazer a representação gráfica, a gente precisa colocar o conjunto A, e todos os elementos do conjunto A, eles precisam ficar no interior do círculo. Então, toda vez que formos fazer a representação gráfica de qualquer conjunto, os elementos eles devem ficar no interior do círculo. E aí, sempre que formos fazer representação de um conjunto, podemos fazer através da representação gráfica
ou também podemos fazer, uma lista de seus elementos. E essa lista ela deve ser feita através, de vírgulas, como vocês podem ver abaixo. A gente tem um conjunto A e os seus elementos eles estão sendo separados através de vírgulas. Bom, falando um pouquinho sobre o conjunto vazio. Temos que o conjunto vazio, ele é um conjunto que não possui elementos, e ele pode ser representado de 2 formas, assim como eu deixei em destaque nesse slide. O conjunto vazio, ele está contido em todos os conjuntos. Bom, como vocês podem ver, eu deixei uma imagem, para representar o que é um conjunto vazio. Nessa imagem, observa-se que a gente tem um guarda-roupa e no interior desse guarda-roupa não temos nenhum elemento. Por isso, podemos dizer que nesse guarda-roupa a gente encontra um conjunto vazio. Bom, falando um pouquinho sobre a relação de pertinência. O que é essa relação? A relação de pertinência, ela nos mostra, quando um elemento ele está dentro ou não de um conjunto. Ou seja, ela nos mostra, quando o elemento ele pertence ou não a um conjunto. Nesse slide, eu trouxe aí embaixo, a forma como conseguimos, dizer quando um conjunto pertence ou quando ele não pertence a um conjunto. Quando queremos dizer que um elemento pertence ao conjunto, devemos, utilizar essa primeira representação, parecida com a letra E. E quando queremos dizer que um elemento não pertence a um determinado conjunto, devemos utilizar essa segunda representação, que também é parecida com a letra E, porém com uma barra em cima. Vamos ver um exemplo simples? Na imagem ao lado, temos uma prateleira com calçados, e a ideia é retirar os calçados altos e permanecer somente com os calçados baixos. Dessa forma, o exemplo ele nos pede a quantidade de calçados que continua pertencendo à prateleira. Então, o primeiro passo é conseguir identificar a quantidade de calçados altos, que nesse exemplo a quantidade ela é igual a 2. Nesse caso, podemos escrever que 2 não pertence à prateleira, sendo que 2 é a quantidade de calçados altos e o exemplo pede para permanecer somente os calçados baixos. E a quantidade de calçados baixos é igual a 3. Por isso, podemos escrever que 3 pertence à prateleira. Bom, falando um pouquinho sobre a relação de inclusão. Temos que a relação de inclusão, ela nos mostra, quando o conjunto ele está contido ou não dentro de outro. E sempre quando formos querer, falar se um conjunto ele está contido ou não dentro de outro, devemos escrever através dessas 2 representações que eu deixei nesse slide. Quando queremos dizer que ele está contido, devemos utilizar essa representação parecida com a letra C. E sempre quando formos falar que ele não está contido, devemos utilizar a mesma, porém com uma barrinha em cima. Bom, falando ainda sobre conjunto, a gente tem, a ideia de subconjunto. E o que seria um subconjunto? A ideia de subconjunto ela está ligada à relação de inclusão. Dizemos que A é subconjunto de B se e somente se todos os elementos de A forem elementos de B. O que isso quer dizer? Então, todas as vezes que a gente tiver eh, o conjunto A e ele estiver contido em B, então a gente pode dizer que A ele é um subconjunto de B, certo? Vamos ver um exemplo para facilitar
e para que a gente consiga entender melhor essa ideia de subconjunto, então nesse caso a gente tem, 2 conjuntos, a gente tem o conjunto A e o conjunto B. No conjunto A, a gente tem 3 elementos, já no conjunto B, a gente tem 5 elementos. E esse exemplo pede, ele nos pergunta qual é a relação dos conjuntos ao lado, do conjunto A com o conjunto B. E qual será a relação desses 2 conjuntos? Bom, analisando os 2 conjuntos, podemos dizer que o conjunto A ele está contido no conjunto B, certo? Por quê? Porque todos os elementos de A encontramos também no conjunto B, certo? Bom, e para finalizar esse nosso vídeo, eu vou falar de forma bem breve sobre tudo que a gente discutiu, nesse vídeo, sobre a ideia de conjunto, de subconjunto, a ideia de pertinência e a ideia de inclusão. No final, eu deixei aqui, 4 conjuntos: o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C e o conjunto D. E logo abaixo eu deixei também a representação desses 4 conjuntos. É como a gente viu anteriormente, toda vez que formos fazer a representação gráfica de um determinado conjunto, a gente deve colocar todos os seus elementos no interior do círculo, e é o que foi feito nesse caso. Bom, e se formos analisar, se formos pensar na relação do conjunto A com o conjunto B, o que que a gente pode dizer desses 2 conjuntos? Qual é a relação desses 2 conjuntos? Pensando na relação do conjunto A com o conjunto B, podemos dizer que o conjunto A ele está contido no conjunto B. Por quê? Porque os elementos de A pertencem aos elementos de B. Com isso, podemos dizer também que A ele é um subconjunto de B, certo? Bom, e se formos analisar e se formos pensar na relação do conjunto C com o conjunto D, o que será que eles têm em relação um ao outro? Bom, nesse caso, podemos dizer que os elementos de C, ele não pertence aos elementos de D. Com isso, podemos dizer também que o conjunto C não está contido no conjunto D. E podemos dizer também que C não é subconjunto de D. Certo, galera? Bom, o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. E, por fim, eu gostaria de agradecer a nossa coordenadora, a professora Kátia. Gostaria de agradecer também ao professor Oiran, que é colaborador do nosso projeto de ensino. E gostaria também de agradecer a todos os colaboradores, a todos os acadêmicos do curso de matemática que estão auxiliando, o nosso projeto de ensino.